Olá, sejam bem-vindos. Este tema é o princípio das dores. Nós precisamos ser sábios e entender o tempo em que vivemos. Como nos diz Daniel, do homem vestido de linho, sentado à margem do rio, que afirmava que os sábios entenderiam os sinais, não o dia exato da volta de Cristo. Que o Senhor nos abençoe neste tema em abundância, para que nós possamos cada vez mais entender o tempo em que vivemos e saber que Jesus está voltando. Daniel 12:10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Disse Martinho Lutero: eu só tenho 2 dias em meu calendário, hoje e aquele dia. E devo viver como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado esta manhã e estivesse voltando hoje à noite. Em sua última semana em Jerusalém, Jesus e os discípulos estavam passando pelo templo, e os discípulos mostraram a beleza do templo, toda a sua estrutura magnífica, que devia ser admirado para sempre. E Jesus tinha uma outra visão do templo. Jesus já via o templo em cinzas. Ele sabia que os romanos iriam derrubar aquele templo através do imperador Tito. Então eram 2 visões: a visão da beleza magnífica que devia ser admirado para sempre, e a visão do templo em cinzas que Jesus tinha. Mateus 24, 1 e 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que nada ficará aqui, pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Os discípulos ficaram muito apreensivos com a palavra de Jesus de que não ficaria pedra sobre pedra, que o templo seria destruído, derrubado. E quando saíram de Jerusalém, estavam no Monte das Oliveiras, de onde também se via o templo. Eles perguntaram a Jesus sobre essa destruição, e eles estenderam a pergunta. Eles perguntaram sobre a destruição do templo, sobre a sua vinda e sobre o fim do mundo. Eles não podiam ser mais diretos nessa pergunta. Mateus 24, 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Lucas 21, 7. E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Em resposta aos discípulos, Jesus proferiu um maravilhoso sermão, que chamamos de profético ou escatológico, que é registrado nos evangelhos sinóticos de Mateus 24, Marcos e Lucas. Na verdade, Jesus falou de coisas que aconteciam naquela época já. Ele falou de guerras, rumores de guerras, de fome, de pestilência, de imoralidade, de apostasia, de tantas outras coisas. Então, o que ele estava querendo se referir na realidade é que isso iria aumentar em intensidade, em frequência e em escala global antes da sua vinda. Mateus 24, 4 a 8. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Lucas 21, 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu.
Mateus 24, de 9 a 14. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:8. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. A palavra dores aqui nesse verso significa literalmente dores de parto. E sabemos que até mesmo a natureza geme e sente como que dores de parto. E nós, as primícias de Cristo, também gememos, aguardando a nossa redenção. Romanos 8, 22 a 25. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. O princípio das dores, quando se associa a dores de parto, a gente sabe que é quando a grávida, quando a mulher começa a ter a dilatação e as contrações vão aumentando, e de forma regular, aí você pode entender que o processo de parto já se iniciou. E quando a grávida está no processo de parto, ela não pensa em mais nada, ela não pensa em outra coisa, a não ser no parto. Assim como foi nos tempos de Noé, sempre haverá deboche e ceticismo com relação ao fim do mundo, sempre trazendo dúvida e incredulidade. Na verdade, quando se fala em fim do mundo, final dos tempos, Armagedon, nós sabemos que isso nunca sai da mídia de Hollywood, nem da boca do povo, mas geralmente vem de uma maneira cética e debochada. Temos ouvido recentemente o alerta de muitas ONGs e até mesmo da ONU de que o mundo caminha fortemente a passos largos para uma catástrofe climática. Sabemos que isso ocorre de forma natural e também através da intervenção humana. Nos últimos 20 anos, as condições meteorológicas extremas mataram 530 mil pessoas no mundo, causando prejuízos econômicos que chegam a 2,5 trilhões de dólares. Certamente existem muitas coisas, muitas causas vinculadas a essas catástrofes quando são eventos naturais. O movimento dos continentes, a atividade solar, vulcânica. Mas está comprovado que o homem é o grande problema, que são as atividades humanas que têm destruído o planeta. Bem, uma observação se faz necessária aqui. Muitos acreditam que nós estamos tendo, na verdade, uma sensação de que essas catástrofes climáticas estão aumentando, devido à telecomunicação mais poderosa, a internet e outros meios. E não só isso, mas as estações que registram, as estações registradoras desses eventos, seja terremoto, vulcão, maremoto, tsunamis e outros tantos eventos climáticos, que também nos dão mais informações e com mais frequência. Bom, todos nós sabemos que isso é verdade. Nós sabemos que a frequência dessas informações e a qualidade delas está cada vez melhor. Mas será mesmo uma sensação? Sabemos que a principal causa dos terremotos são devido às placas tectônicas que existem no nosso planeta, né?
e existem as falhas geológicas que separam essas placas. Então, quando elas se chocam, aí há o terremoto, também chamado abalo sísmico. Se isso é em alto mar, é gerado aqueles tsunamis, uma palavra japonesa para onda gigante. Então, a causa principal são o movimento dessas placas tectônicas. Existem outras menores. Então, nós vemos que o aumento do número de terremotos significa que essas placas têm se chocado com mais frequência. Entre 2000 e 2015, já aconteceram por volta de 1,5 milhão de terremotos, que vão desde os abalos sísmicos pequenos a grandes catástrofes. Bem, eu confesso que na minha pesquisa sobre o aumento de número de terremotos eu encontrei muita dificuldade, porque uma desinformação sem igual, uma diferença de informações contraditórias, é um negócio tremendo, né? Mas uma coisa a gente pode afirmar: há um século atrás, há mais de 100 anos atrás, na verdade, existiam 350 estações, 350 sismógrafos, né, para medir os terremotos. Hoje nós temos mais de 4.000. Então, realmente, a informação hoje é mais acurada, mais eficiente, mais precisa. Mas, no entanto, mesmo comparando dados atuais, nós podemos perceber, sim, que tem havido um aumento de intensidade nos terremotos e um aumento da frequência deles também. Sabe que as atividades vulcânicas têm deslocado o eixo magnético da Terra, uma coisa muito poderosa. E estima-se que hoje existam 1.500 vulcões ativos na Terra, 550 em terra e o resto tudo no mar. Existem vulcões que estavam adormecidos por séculos que também estão voltando à atividade. O número de erupções no mundo vem aumentando. Foram 21 erupções na década de 70, 36 na década de 80 e somente até a metade da década de 90 foram 55. Sabemos que os furacões são medidos por categorias, que vão de 1 a 5 pela escala Saffir-Simpson. 1 o mais fraco, 5 o mais forte. O mais recente que eu me lembro de categoria 5 foi o Katrina nos Estados Unidos, com ventos de 250 km por hora, que causou uma destruição tremenda. E foi-se constatado também que esses furacões de categoria 4 e 5, os mais fortes, eles dobraram nos últimos 35 anos. Quer dizer, os furacões estão mais perigosos, mais frequentes e mais fortes. Para se ter uma ideia, um furacão de categoria 4 e 5, ele é capaz de produzir calor comparável à total produção de eletricidade da Terra. E não só isso, é como se explodisse 10 milhões de toneladas de dinamite durante 20 minutos. Este é o índice de oscilação do Oceano Atlântico de 1860 a 2000. A quantidade de enchentes pelo mundo tem aumentado muito, causando grande preocupação para todos os governos. Só no Brasil se gasta $1 bilhão por ano com as enchentes. Quando cai aquela chuva grande, não há escoamento, há transbordamento. Então se trabalham nas margens do rio de forma errada, impermeabilizam o solo. A intervenção humana tem sido responsável por isso. No século XIX ocorreram 3 grandes inundações com quase 1 milhão de mortos. No século XX ocorreram quase 100 grandes inundações com 4,5 milhões de mortos. A erosão tem aumentado consideravelmente e pela intervenção humana. O nosso solo e as nossas águas têm sido destruídas pelo aumento do desmatamento, do desflorestamento, e além da criação de selvas de pedras e a falta de contenção. Na verdade, a intervenção humana está gerando um problema crônico de erosão no mundo. Com o aumento dos desmatamentos em todo o mundo, o processo de erosão está ficando fora de controle em alguns lugares, destruindo o solo e as águas. A poluição e seus efeitos negativos, seja na terra, no ar, no mar, na atmosfera, tem sido compartilhada globalmente. É uma coisa que se espalha por todo o planeta, atingindo a camada de ozônio, atingindo as pessoas na sua respiração, nas nossas águas, em tudo. E novamente nós vemos aqui a intervenção humana acelerando esse processo de maneira perigosa. Isaías 24, 19 e 20. De todo está quebrantada a terra, de todo está rompida a terra, e de todo é movida a terra.
De todo cambaleará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a choça de noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela e cairá, e nunca mais se levantará. Somente em 1986, mais de 100 mil pessoas morreram no México por causa de doenças respiratórias em virtude de quase 15 mil toneladas de poluentes que a cidade suporta todos os dias. Terra, planeta água, o nosso planeta azul. Quem já não ouviu essa expressão? E como é que nós vamos falar de falta d'água num planeta desse? Pois é, acontece que 96% dessa água é salgada. Isso mesmo, 96%. E dos 4 e poucos por cento que sobra, a maioria é congelada ou é subterrânea. E do que sobra para consumo, muito tem sido destruído por poluição e ainda tem que se compartilhar com a agricultura e com as indústrias. Isso está gerando um problema imenso em alguns países. A onda imigratória está sendo aumentada consideravelmente em muitos lugares. E, além do que, o consumo de água no mundo aumentou. Então, esse problema da falta d'água é crônico e não é de fácil solução. O problema da escassez de água deve afetar 2/3 da população mundial na próxima década. Atualmente, 2,6 bilhões de pessoas não têm acesso a saneamento básico e mais de 1,8 bilhões não têm acesso a uma quantidade mínima de água para o uso humano. Em cima de tudo isso que já falamos sobre a água, existe um outro fenômeno climático, que é a seca, a estiagem, a insuficiência de chuva, que quando é por um longo período de tempo, faz com que povoados inteiros sejam destruídos, as pessoas tenham que se mudar por causa da falta d'água. O fome é crítico, assim como o da água. Hoje o planeta tem 7 bilhões e pouco de pessoas. E em 30 anos serão 9 bilhões. Não haverá alimento para todo mundo. Hoje 1,5 bilhão de pessoas ganham $1 para se alimentar. E com o aumento do preço dos alimentos, que é uma constante, já não dá mais para esse povo comer. Então nós sabemos que esse problema é uma bomba relógio prestes a explodir. Nós vemos não só na África, em outros continentes e no próprio Brasil e em países também já desenvolvidos. O problema da fome é real. Estima-se 1 bilhão de pessoas famintas no planeta, 17%. O aquecimento global é o aumento de temperatura no planeta, e muitas são as causas desse aquecimento. Gases poluentes na atmosfera têm feito com que a irradiação solar seja retida no solo. Isso é o efeito estufa, o que não é mal para nós. Mas acontece que essa retenção está fora de controle, e esse aquecimento está cada vez maior. Os cientistas admitem que a temperatura da Terra pode subir de 4 a 10 graus até o final do século. Eu, pessoalmente, fui apresentado a esse tema por Al Gore, que era vice-presidente dos Estados Unidos em 2006, um documentário que ele chamou Verdade Inconveniente, né? Um documentário muito bem feito, que é muito contestado também hoje em dia, né? Que é a mudança da nossa sociedade e das condições climáticas. E muito se tem falado contra e a favor. Aquecimento global, uma verdade inconveniente. O principal foco deste documentário são as mudanças climáticas em todo o planeta Terra. As tempestades, furacões, tufões, terremotos, inundações, secas, o derretimento das geleiras do Ártico, enfatizando assim a crise global. Esse documentário foi feito pelo Al Gore em 2006. Uma equipe de pesquisa sobre aquecimento global no Canadá cancelou seus trabalhos por causa do gelo de verão espesso, sem precedentes. E aí, o aquecimento global é uma falácia? Eu não quero ser o divisor de águas dessa discussão sobre a verdade inconveniente. Eu não tenho competência para isso. Eu sei que há sim muita manipulação, má fé, né? E nós não podemos acreditar cegamente em tudo que a gente ouve. Mas uma coisa eu posso afirmar: a intervenção humana, a atividade humana tem destruído o nosso planeta, e isso não pode acabar bem.
O século XXI registrou 16 dos 17 anos mais quentes desde que tiveram início os registros. A Organização Meteorológica Mundial afirma que a região mais afetada com a degradação da camada de ozônio é o Ártico. Importante dizer que o efeito estufa dentro de uma determinada faixa é de vital importância, pois sem ele a vida como a conhecemos não poderia existir. Serve para manter o planeta aquecido e assim garantir a manutenção da vida. No Brasil, o INPE alerta para um aumento de 65% no número de queimadas florestais em 2016. O século XX proporcionou ao mundo duas grandes guerras mundiais, com mais de 70 milhões de pessoas mortas, feridas e desaparecidas. O potencial bélico atômico do mundo hoje é capaz de destruir a Terra 50 vezes. Mas eu gostaria de enfatizar que a Terra não será destruída numa guerra. Não será o homem que irá destruir a Terra. Estudo revela que de 162 países, apenas 11 não estão em guerra no mundo hoje. O aumento do número de refugiados no mundo hoje é um grande desafio, porque os conflitos continuam se multiplicando e aumentando a cada ano. Existe uma preocupação especial com cerca de 6 milhões e 300 mil pessoas que são refugiados há anos, em alguns casos há décadas. Vale mencionar a violência urbana, porque em alguns lugares a violência urbana mata mais do que uma guerra convencional. Certamente são vários fatores para isso: exclusão social, pobreza e corrupção e tantas outras coisas geram esse desconforto nas cidades e no povo. E a violência urbana tem crescido de uma maneira incontrolável no mundo. Cresce o número de homicídios no Brasil. Foram quase 60 mil mortos somente em 2014. Bem, em meio a tantas guerras e violência, tem crescido no mundo cada vez mais o tráfico humano. Horrível isso. São comércios de pessoas, crianças, mulheres e escravos de todo tipo. Entre os refugiados, entre os menos favorecidos, entre os desprotegidos. E além disso, existe o comércio de órgãos, né? Então tá assim, o mundo realmente está se despedaçando. Essas guerras não trazem somente o desespero da dor de uma morte ou da perda, mas é um problema social mundial que é gerado pelo tráfico humano. Mais de 2 milhões de pessoas no mundo são vítimas de tráfico humano todos os anos. Em 80% dos casos, as mulheres são feitas escravas sexuais. Bom, em meio a tanta guerra, tanto conflito, tanta violência, ainda temos o terrorismo em crescimento no mundo. E os principais alvos são as pessoas comuns. E essas pessoas estão com medo nas suas cidades, dentro de suas casas. No Brasil, os traficantes de drogas também são categorizados como terroristas em algum caso. Isso está gerando uma insegurança tremenda, que as pessoas vivem dentro de casa com grades e portões trancados. Este é um mapa que mostra a concentração e intensidade de ataques terroristas no mundo, de 1970 até 2015. Na década de 70, os países com o maior número de ações terroristas estavam concentrados nos Estados Unidos, Reino Unido, Itália e Espanha. Na América do Sul, a Argentina, segundo a definição de terrorismo, registrou mais de 300 casos. Já na década de 80, as ações terroristas se concentraram na América Latina, Estados Unidos, Índia e Espanha. Havia registros também em outros países europeus como a França e Reino Unido. Nos anos 90, a Colômbia e o Peru apresentam o maior número de casos classificados como terrorismo. Paquistão, Índia, Turquia e Argélia lideram o total de registros no mundo até o fim de 1999. Somente de 2000 a 2014,
já tem mais de 70 mil casos de terrorismo registrados no mundo. Se concentram no norte da África e também no Iraque, Paquistão, Índia e Afeganistão. Jesus falou sobre a multiplicação da iniquidade nos últimos tempos. A iniquidade, ela se opõe à justiça, ela é contrária à justiça, ou seja, ela é má e perversa. E ela tem gerado no mundo hoje uma troca de padrões, estão sendo abandonados padrões antigos de moralidade. E hoje você vê várias pessoas como estações repetidoras, elas jogam a mensagem sem entender o que estão falando, sem entender o que estão mudando, sem entender onde isso vai parar. Certamente isso não vai acabar bem. A igreja cristã naturalista tem crescido no mundo e está chegando no Brasil. A corrupção moral do ser humano, com a prática dos pecados mais torpes, é considerado como algo normal e natural na sociedade de hoje. Uma sociedade que tem mudado valores, mudado marcos antigos e tem atingido em cheio a instituição família e deixando enfraquecido os jovens e os adolescentes e as crianças, que estão à mercê de tudo que é vento e por isso mesmo estão com o futuro comprometido. É uma sociedade que tem se autodestruído e os valores individuais, humanistas, para não dizer materialistas, têm levado muitos a ficarem ateus, ateus graças a Deus, sem referência. É um lugar onde não existe referência, as pessoas podem ser o que quiserem, como elas se sentirem melhor. Isso é uma sociedade que vai se autodestruindo pela iniquidade, pela falta de referência e de justiça. 2 Tessalonicenses 2,7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Mateus 24,12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A humanidade hoje, meio que entorpecida, ela tem bebido com alegria esse cálice estonteante do pecado. Tem tido prazer em ser blasfema contra Deus. Cultua o físico, o corpo, o sexo, os prazeres, como se isso fosse a finalidade da vida. O movimento LGBT, apesar de que grande minoria, ele tem se firmado e ditado regras e padrões para toda a sociedade, isso no mundo inteiro. E a maioria, apesar de não concordar, se atemoriza e se torna irrelevante nesse processo, onde a multiplicação da iniquidade parece algo que não vai parar. Romanos 1,27. Os homens também deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Quando ouvimos a expressão amantes de si mesmos, nós começamos a entender melhor o que significa esfriamento do amor nestes dias de hoje. É que há um amor exagerado pelos seus próprios interesses. Existe um tipo de egoísmo fácil de identificar, aquele que a pessoa quer que sua vontade prevaleça. Passa por cima dos outros, o que for e a quem for, doa o que doer. Agora existe um outro tipo de egoísmo mais preocupante, mais nocivo e mais devastador, que é aquele egoísmo que a pessoa está extremamente preocupada consigo mesma. E ela diz em seu coração, ela diz para si mesma que eu não quero mal a ninguém, eu não exijo nada de ninguém. Só que o interesse de outras pessoas nunca esteve entre suas prioridades. 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Há alguns que justificam sua solidão como se fosse uma opção, a opção pela privacidade, a opção pela liberdade. A bem da verdade, não sabem conviver com diferenças.
E as diferenças humanas são um preço alto demais para pagar para aqueles que têm a solidão por opção. Salmos 102, 6 e 7. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Vigio, sou como um pardal solitário no telhado. A solidão já é considerada uma epidemia moderna. Provérbios 18, 1. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Recentemente eu fui ao dentista e na sala de espera tinha algumas revistas disponíveis e peguei uma para ler que o título era Me First. A revista chamava Me First, Primeiro Eu. Eu achei o título interessante da revista e fui olhar, se tratava de aborto. E ao ler eu fui observando as opiniões e as posições, dizendo que se o bebê, se a criança que estava para vir, fosse me atrapalhar de alguma maneira nos meus interesses, eu abortaria. Ou seja, se me atrapalhar, eu mato. Me first, primeiro eu. O número de abortos no mundo aumentou de 50 milhões por ano entre 1990 e 94 para 56 milhões entre 2010 e 2014. Tenho ouvido da boca de muitos jovens e velhos a expressão de que esse mundo não presta, que esse mundo é um inferno mesmo, e já não tem esperança, vivem numa depressão profunda e tentar de novo já não é opção. O suicídio hoje no mundo ocorre a cada 40 segundos e hoje já é a segunda maior causa de morte entre a faixa etária de 15 a 29 anos. Para a faixa etária de 15 a 29 anos, apenas acidentes de trânsito matam mais que o suicídio. Provérbios 18, 14. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? Mais do que nunca, o evangelho do reino precisa ser anunciado com firmeza, e a palavra de esperança e salvação precisa se fazer ouvir. Salmos 62, 5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Romanos 15, 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. As relações humanas estão cada vez mais se deteriorando. É catástrofe, terra arrasada, muito choro, muita mágoa, muita dor, muita revolta. E o divórcio é resultado disso, da deteriorização das relações humanas. Eu já ouvi muitas vezes a pessoa dizer: o divórcio salvou minha vida. Hoje eu estou livre, leve e solto. Mas salvou de quê? Salvou do horror que eu vivia. Do horror de estar casado, comprometido. Do horror da parceria da pessoa que eu vivia. O que falar das próximas gerações, então? Nas últimas 3 décadas, no Brasil, o número de divórcio cresceu de quase 30 mil para mais de 340 mil. A taxa é de para cada 4 casamentos, um termina em divórcio. A palavra escarnecer significa zombar, maldizer, fazer piada, ridicularizar ou chacotear. Na prática, escarnecedores são todos aqueles que se unem para falar mal dos outros. Mesmo quem é um simples ouvinte de uma roda onde se fala mal de alguém, estará escarnecendo na mesma. Eis aí uma roda de escarnecedores. 2 Pedro 3, 3 e 4. Tendo em conta que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Salmos 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer,
porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Provérbios 3:34. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Provérbios 19:29. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Bem, com o advento da internet, das redes sociais, ficou fácil demais ser um especialista, um entendedor ou um sabedor. A coisa toda tem se multiplicado assustadoramente e o deboche, a zombaria contra a fé tem sido uma constante por todos os lados, sem limites ou restrições. Todos nós que amamos a Jesus e proclamamos o Evangelho do Reino, deveríamos estar mais alegres, mais satisfeitos com o crescimento das igrejas em algumas cidades. Tem cidades que têm uma igreja em cada esquina. O problema é que, junto com o crescimento de algumas igrejas, nós vemos o nascimento, o surgimento de novos doutores que trazem um novo Evangelho. E um Evangelho que não é para salvação, é para perdição, porque trazem no seu bojo doutrinas heréticas, malignas, carnais, visando lucro e faturamento. Isso tem feito muitas ovelhas se dispersarem, o número de desigrejados é grande, o número de enfermos espiritualmente é grande, e isso tudo é o resultado de espíritos enganadores que apareceriam em frequência maior, em quantidade maior, em atuação maior no final dos tempos. Mateus 24:11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se fora possível, enganariam até os escolhidos. Judas 1:12. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. 2 Timóteo 4:3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Pedro 2, de 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Efésios 4:14. Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Os falsos profetas e os falsos doutores existem desde sempre. Não é algo novo, não é algo de agora. Ezequiel 13, 8 e 9. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra vocês. Palavra do soberano, o Senhor: minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão inscritos nos registros da nação de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Bem, é claro e notório e límpido o aumento do ensino de falsas doutrinas, de heresias no meio da igreja do nosso tempo. E qual será a razão disso? Qual a principal razão disso? Se olharmos os falsos doutores, os falsos mestres, os falsos profetas, o que eles gostam? Quem é que lhes dá sustento, poder e crescimento?
1 João 4,5. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. 1 João 4,1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Muitas vezes o que queremos ouvir de Deus não é o que Ele diz. Deus olha para o nosso coração, Ele quer edificar a nossa vida, Ele quer tratar conosco, Ele quer o melhor para nós, Ele quer o nosso bem. Não necessariamente falar o que a gente quer ouvir. E muitos não querem compromisso com Cristo. Eles preferem o espírito de falsidade do que ter um compromisso, uma aliança com Jesus. E por quê? Por que eles dão poder a esse espírito de falsidade? Porque eles buscam seu próprio contentamento. Miqueias 2,11. Se houver alguém que andando com o espírito de falsidade mentir, dizendo, eu te profetizarei sobre o vinho e a bebida forte, será esse tal o profeta desse povo. Isaías 30:10. Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não nos revelem o que é certo, falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Oséias 4:9. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. A amizade com o mundo e o cuidado em satisfazer as nossas paixões carnais, as nossas concupiscências carnais, nos levam, abrem porta para esses espíritos enganadores e nos afastam do Deus vivo. Porque, na verdade, nós não podemos servir a dois senhores. Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Efésios 4,14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Nada disso é natural nosso, não é da nossa natureza. Precisa ser construído, formado, edificado em nós. E muitas vezes o caminho é estreito e amargo para a carne. Mas ter Jesus como bom pastor da sua vida vai lhe restaurar a alma, e o temor do Senhor vai te guiar os passos. A palavra apostasia vem do grego estar longe de, significa afastamento, e é um afastamento definitivo e deliberado. Ele pode se mostrar de uma forma clara ou então de uma forma oculta, escondida, não precisa ser perceptível. E o abandono da fé, o abandono da verdade, ele vem por ouvir espíritos enganadores. 1 Timóteo 4,1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 2 Tessalonicenses 2,3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esta passagem do caminho largo e caminho estreito talvez seja uma das passagens mais conhecidas das Escrituras. O caminho largo que conduz para a perdição e o caminho estreito que conduz para a salvação. Apesar de que ultimamente a gente não tem ouvido muitas pregações a respeito desse caminho estreito. De qualquer maneira é uma passagem conhecida. E eu lembro de vários quadros da minha infância que mostravam isso detalhadamente. O caminho largo para a perdição, o caminho estreito para a salvação. Fala também de lobos em pele de ovelhas, que é outra figura de linguagem muito conhecida. A pessoa se apresenta como ovelha, como um pastor, e na verdade é um lobo. Mas tem uma coisa que essa passagem fala. Ela mostra claramente, limpidamente, de que ninguém vai ser jogado nas trevas exteriores injustamente, porque é possível reconhecer esses falsos profetas pelos seus frutos.
Mateus 7, de 13 a 20. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons. Toda a árvore que não dá fruto bom, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Romanos 14, 12. De maneira que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. O Brasil possui 40 milhões de desviados. Com a queda na frequência, igrejas na Europa e América do Norte estão sendo desativadas e aproveitadas para outros propósitos, tais como pista de skate, escolas, bares, estacionamentos, academias e até mesmo casas noturnas. Então, se desviar, se afastar da igreja por estar decepcionado com ela, não é razoável, justo e nem é verdadeiro. E aceitar esse engano pode ter um preço muito alto para a sua vida. Vemos que a igreja tem sido perseguida desde os seus primórdios. E Jesus nunca deixou de falar, ensinar e mostrar sobre a perseguição. Ele dizia que seríamos perseguidos pelo seu nome, perseguidos como ele foi. João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. 2 Timóteo 3,12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Mateus 24:9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Hoje já se fala na América do Norte e Europa viver em uma era pós-cristã. Nós sabemos que para permanecer hoje, muitos grupos, muitas igrejas têm feito acordos, ajustes, concessões para serem minimamente aceitos. Isso chegou ao ponto de haver casamentos gays feitos por pastores gays, para dizer o mínimo. Tem coisas piores acontecendo. E essas concessões, esse inclusivismo todo, faz parte exatamente da era pós-cristã da igreja. E graças a Deus pelos remanescentes que mantêm o testemunho fiel do Evangelho do Reino e da salvação e do amor por Jesus e do caminho estreito. 2 Coríntios 4:9. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Mateus 5:11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Mateus 5:10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Este ano, o Estado Islâmico fez uma convocação aos muçulmanos do mundo inteiro para que persigam os cristãos de forma ininterrupta. Desde 2009, o Boko Haram já destruiu mais de 900 igrejas no norte da Nigéria. A cada 5 minutos, um cristão é assassinado no mundo. Nós aprendemos que a endemia é uma doença infecto-contagiosa em determinado lugar que sempre vai apresentando novos casos aqui e ali. Já a epidemia, ela pode ser infecto-contagiosa ou não, mas o que identifica ela é que há sempre um grande número de casos em um curto espaço de tempo.
De acordo com o cientista David Quammen, gripe aviária, gripe suína, ebola foi só o começo. O mundo viverá uma epidemia global e ela pode começar a qualquer momento. Nos últimos anos, nas últimas décadas, vamos dizer, tem aparecido um grande número de doenças novas, desconhecidas e com um poder de propagação incomum e de efeito global. Bem, quem gosta de história, como eu gosto, a gente percebe que o mundo sempre caminhou na área da ciência com passos bem lentos. Não havia tanta diferença de um século para outro. Às vezes não havia nenhuma diferença em termos científicos. Muito pouco. Só que eu ouvi recentemente uma expressão que eu gostei, que nós estávamos na era da cibernética. Então o avanço da ciência tem sido uma coisa comum na nossa geração. E é tão rápido, a cada dia, cada manhã, tem uma versão nova, um lançamento novo, que a gente nunca pode dizer que está atualizado sobre nada, em qualquer área. Na área da medicina, da informática, de qualquer ciência. Naum 2:4. Os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra o outro nos largos caminhos. O seu aspecto será como de tochas, correrão como relâmpagos. Daniel 12:4. E tu, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. A estrutura do DNA foi descoberta em 1953 e tem ajudado a elucidar os mecanismos de herança genética. Sem dúvida alguma, essa geração é a geração da explosão do conhecimento, a explosão do entendimento. Eu diria que a gente vive hoje uma epidemia do conhecimento. A toda hora surge uma novidade, um lançamento, a toda hora surge uma coisa que nunca se pensou, nunca foi vista, e nem sempre esse crescimento do conhecimento tem sido benéfico para o homem, é bem verdade. Mas a gente vê que nesse último século, século e meio, se teve mais de conhecimento do que todos os outros anos juntos. Então, dá para deixar bem claro que o crescimento da ciência, a multiplicação da ciência tem alcançado patamares inimagináveis há 30, 40, 50 anos atrás. A sonda espacial Rosetta pousou no cometa a 509 milhões de quilômetros de distância da Terra. Essa comparação do que temos hoje com o passado é muito mais clara quando se lembra de alguns filmes antigos, de 100, 200, 300, 500, 800 mil anos atrás. Você percebe que os homens andavam a cavalo, a camelo, e para percorrer distâncias até pequenas hoje, no nosso conceito, demoravam meses andando os seus transportes. Quando vemos hoje, no filme atual, a mudança de continente demora horas, Você sai da Europa para a América do Norte, para a América do Sul, até mesmo para a Austrália, tudo dentro do mesmo dia e tudo muito rápido. E não só falar de transporte, Vamos pensar na comunicação. Você vê como eles se comunicavam, às vezes com sinaizinhos de espelho, sinais de fumaça. Em alguns lugares surgiu o telégrafo, aquela coisa de... E hoje em dia não, você fala com o mundo inteiro, simultaneamente, ao vivo e a cores, num smartphone, a um custo baixo. Realmente nós vivemos sim uma era de explosão de conhecimento, de invenções, de tecnologia, que não se compara a nada do que se viu nos séculos passados. A IBM criou um chip que reproduz a forma como o cérebro reconhece padrões utilizando uma rede densamente conectada, similar às redes neurais. Eu gostaria de comentar uma coisa aqui que não é nem muito fácil da gente analisar, mas tem relação direta com essa explosão de conhecimento, de invenções, de facilidades, vem a reboque de tudo isso, que é a geração do instantâneo. Como é que isso é? Eu não vou muito longe, eu vou na minha própria vida, na minha infância, eu já estou ficando velho. Então eu era da época que para você beber o leite, você tinha que fervê-lo. Isso era feito numa leiteira, no fogão, e você tinha que ficar olhando. Demorava um tempo até o leite ferver, e se você não desligasse o fogo a tempo, o leite derramava, virava aquela bagunça toda, você tinha que limpar. Então todo mundo que estava olhando a leiteira prestava bastante atenção. E não só a leiteira, eu lembro também na televisão, não tinha controle remoto, então
tinha que aumentar o volume ou diminuir o volume, alguma coisa, você tinha que levantar da sua cadeira e ir lá e aumentar. Mesma coisa para troca de canais, nem eram muitos, eram 3 ou 4. Mas de qualquer maneira ninguém reclamava de estar na frente da leiteira, de ter que levantar para trocar os canais, porque achava até bom que tinha outro canal para ver. Mas hoje em dia, com essa evolução toda, e realmente é uma evolução, o controle remoto, você senta ali, sua cadeira não levanta para nada, você vê 100, 200 canais, mas tem um problema. Se você tenta mudar de um canal para o outro e demora uma fração de segundo, isso já te inquieta. Você acha que o controle é ruim, você acha que o provedor da TV é ruim, vai trocar de companhia, etc. E o leite, você põe no micro-ondas hoje, vai fazer outra coisa, não se preocupa, vai lá e pega o leite depois, e ainda assim, se alguém inventar um micro-ondas que faz tudo isso na metade do tempo, você vai querer comprar. Né? Isso é para ganhar tempo. Só que eu não vejo muito para onde esse tempo que se ganhou, com todas essas facilidades, está indo. Porque antigamente a gente tinha tempo de conversar, de bater um papo, né? De se encontrar na rua, de brincar na rua. E hoje em dia não tem tempo para isso. Né? A gente não tem tempo para mais nada. O tempo sumiu com as facilidades de se ganhar tempo. Mas a geração do instantâneo não é nem isso. Isso são coisas que se administram. O que incomoda é que isso trouxe também para os relacionamentos. De amizade, de namoro, de casamento e tantas outras coisas. Antigamente você tinha tempo, você evoluía, você pensava no próximo passo, 5, 6 passos à frente, você tinha como fazer isso, não tinha que ser corrido. Hoje, os relacionamentos realmente são instantâneos. Você conhece, você fica, você mora junto em 1, 2, 3 meses e permanece. Aí não deu certo, troca. Porque hoje é assim, quando você tem um equipamento que ele não funciona mais, é mais fácil comprar outro e jogar aquele fora. E isso tudo entrou no subconsciente das pessoas. Um relacionamento não deu certo, aí eu troco, começo com outro. Como se fosse um jogo de videogame, que eu tenho várias vidas, eu posso fazer várias tentativas, né, para mudar de fase. Isso tudo entra no dia a dia. Então essa geração está sendo assim, ela está tão mal acostumada, a geração do instantâneo, que não tem paciência de ouvir mais, não se senta mais para ouvir alguém falar 1 hora. Se não tiver uma multimídia, audiovisual, sons, barulhos, imagens, que você fica entretido. Então o poder de reflexão, a capacidade de análise diminui muito. As pessoas não gostam mais de ler, não tem tempo de ficar lendo um livro. Então prefere a multimídia. E tem que ser rápido. Mesmo multimídia tem que ser de 3, 4, 5, 6 minutos. Se tiver uma multimídia de meia hora como essa que a gente está fazendo, que está sendo longa, muito pouca gente vai ver e vai ouvir no todo e no inteiro. Vai faltar paciência, vai ficar inquieta. Por quê? Porque tudo tem que ser instantâneo. Até a informação, até o meu aprendizado tem que ser instantâneo. Se demora um pouquinho mais, eu já não quero. É um mal que está enraizado nessa geração. E a coisa tão forte, a gente conhece de marketing e propaganda, que a gente sabe que até o que eu quero hoje é influenciado e decidido fora da minha vida. Alguém decide qual é a próxima coisa que eu vou querer comprar, né? Então, e acontece, eles lançam uma coisa nova, dizem que aquilo é bom, dizem que aquilo é melhor, dizem que eu vou precisar daquilo, e você se esforça e compra e se sente bem que comprou, e na verdade não teve efeito nenhum na sua vida. Né? Você precisa do novo iPhone, você precisa do novo não sei o quê, mas na verdade isso está deixando as pessoas a reboque, elas são estações repetidoras. E as redes sociais, então, que hoje é simultâneo, falar com as pessoas, você fala com o mundo inteiro, você fala com quem você quer simultaneamente, em grupo, em conference calls e etc. E acha que está cheio de gente, cheio de amigos, cheio de relacionamentos. Até o conceito de amizade sumiu. As amizades virtuais, que não existem de fato, né? É ostentação, é qualquer outra coisa, elas estão tomando lugar da vida real. Então toda essa explosão de conhecimento trouxe esse grande malefício para essa geração. E nós precisamos mesmo de proclamar o Evangelho por qualquer meio, por qualquer mídia, de qualquer maneira. Essa é a intenção desses vídeos. Eu sei que muita gente não vai ouvir até chegar a esse ponto. Mas eu oro para que seja, para que as pessoas ouçam, para que elas quebrem esse peso na vida delas, porque elas não estão sendo elas mesmas e com certeza não há realização nenhuma dentro de si próprias.
Bem, falamos de tantas comparações, estatísticas, índices e dados. E para que servem essas informações todas? Realismo, pessimismo, invenções, achismos, falácias. Você não consegue ver como eu vejo um mundo em convulsão? Tenho certeza que sim, e que ele está piorando mais e cada vez mais. Deixa de lado todas essas pesquisas e estatísticas. Olha para a sua vida, para a sua experiência de vida, para o seu dia a dia, para as pessoas à sua volta, para a sociedade no geral. Você não percebe o mundo inquieto, perturbado, ansioso e com viés de queda, com tendência a ir piorando mais e cada vez mais? Será que preciso dessas estatísticas? Quem tem ouvidos ouça. Estes são os sinais, este é o princípio das dores.